Quero muito agradecer, Carol, Josélia, por estar aqui. Eu, ultimamente, tenho entrevistado muitas escritoras e tenho gostado muito desse papel, que é dar voz para elas. Vou apresentar, então, um pouquinho a Carola. Carola Saavedra nasceu no Chile e mudou-se para o Brasil com 3 anos de idade. Já morou na Espanha, na França e na Alemanha, onde concluiu um mestrado em comunicação e é onde ela está morando agora. É autora dos romances Toda Terça, Flores Azuis, que ganhou o prêmio Flores Azuis, eleito melhor romance pela Associação Paulista dos Críticos de Arte, a APCA, finalista também dos prêmios São Paulo de Literatura e Jabuti. Também publicou Paisagem com Dromedário, em 2010, que ganhou o prêmio Raquel de Queiroz na categoria Jovem Autor e foi finalista dos prêmios São Paulo de Literatura e Jabuti também. Seus livros estão sendo traduzidos para o inglês, francês, espanhol e alemão. E o último livro da Carola, Com Armas Sonolentas, foi publicado em 2018. Então, para começar, Carola, queria que você contasse um pouquinho como é que nasceu a Carola escritora, um pouco da sua trajetória como escritora. Bom, boa noite. Começo agradecendo a presença de vocês, o convite da Josélia, Carol, vocês, por estarem aqui para conversar comigo. Fico muito feliz, já conversamos em outros momentos e foi sempre ótimo. Bom, respondendo essa pergunta, eu acho que a escritora, e no meu caso, mas tenho a impressão que sempre, talvez, ela surge em decorrência da leitora, né? Então, eu me lembro desse momento de aprender a ler. E quando eu me toquei, quando eu me dei conta do que era a leitura, do que era um livro, do que era uma história, criança. E eu me lembro que eu fiquei assim muito emocionada com aquilo. Tanto que essas leituras da infância, elas são tão fortes para mim que eu me lembro, por exemplo, de cenas de livros e elas são tão fortes na minha memória como coisas que eu vivi, ou mais fortes do que coisas que eu vivi. Então, por exemplo, eu me lembro de uma cena do livro da Mary Poppins, que eles estão tomando chá e eles voam, né? Estão meio tomando chá, flutuando. E essa cena, para mim, é uma cena que eu tenho ela assim, como num filme, como se eu tivesse visto, tão presente, tão viva, mais viva do que muitas coisas que eu vivenciei na infância. Então, eu acho que tinha essa percepção da importância, mas também da potência da leitura, da fantasia, enfim. Então, a partir disso veio o questionamento: uau, que incrível, eu também quero fazer, eu também quero escrever, eu também quero criar essas histórias. Então, eu me lembro muito desse primeiro momento de descoberta da escrita que passa pela descoberta da leitura. Boa noite a todo mundo. Também quero agradecer a Carol, a Josélia, pelo convite. Só uma informação: quem quiser fazer pergunta, vocês podem escrever o Murilo. Vocês chamam, o Murilo leva os papéis e vocês colocam a pergunta, depois ele entrega para a gente e a gente vai costurando aqui com os nossos questionamentos. Eu acho que a gente também pode pensar um pouco, falando dessa questão dessa relação com as leituras iniciais, esse processo de escrita. Eu tinha comentado com a Mariana de trazer um pouco essa questão. Eu vi um post seu no Instagram sobre uma foto do seu pai e de como isso, de um outro momento em que ele mandou essa fotografia, né, de um passado aí muito distante, e como isso, acho que você pensou um pouco sobre como isso também contribuiu para você entender a sua escrita atualmente, né, de que você já estava escrevendo essa história. E como é que, de repente, esses elementos autobiográficos dessa sua história, né, foram contribuindo para a sua construção como escritora também? É engraçado. Sabe o que é engraçado? Quando eu publiquei essa foto, na hora que eu publiquei, eu pensei: você vai me fazer essa pergunta. Eu sabia. Bom, essa foto foi super curioso, porque eu nem sabia que meu pai tinha estado no Rio de Janeiro.
Assim, a gente está falando isso da década de 50. Então, eu sabia que ele tinha feito... Meu pai fez uma volta ao mundo, muito jovem, aos 18 anos, trabalhando num navio, né? Que ele não tinha dinheiro para viajar, mas era a forma assim, de viajar. E aí, nisso, ele esteve no Rio de Janeiro. Então, quando ele me mandou essa foto, deve ter, não sei, umas semanas, porque, na realidade, ele me mandou essa foto porque eu queria fotos para minha filha, né? Para que ela tivesse foto dos avós, enfim, essas coisas. E aí ele me manda essa foto, e eu olho e falo, mas pai, como é isso? O que você está fazendo no Rio de Janeiro aí tão jovem? E aí ele me disse, não, eu estive no Rio de Janeiro nessa viagem. E aí, claro, a gente pensa sempre numa narrativa, né? Então, eu me lembro que eu pensei nessa foto, e por isso que eu quis fazer esse post, porque eu pensei assim, o meu pai sempre amou o Rio de Janeiro. Assim, para ele era sempre uma coisa assim, sempre foi o Chile é o lugar da sombra, o Chile é o lugar conservador, era o lugar assim, onde tudo de ruim do mundo estava no Chile. Eu acho que tem muito a ver com a história pessoal dele. Então, eu fiquei imaginando isso, é tudo imaginação minha, isso é ficção. Tá? Provavelmente, se meu pai ver esse post, vai dizer, meu Deus, não era nada disso, está inventando aí. Mas não importa, né? Eu pensei assim, talvez nesse momento, porque é uma foto que ele está assim, né, no Corcovado, no Cristo, com aquela paisagem típica turística do Rio de Janeiro. E eu fico imaginando que esse amor que ele tem pelo Rio, até hoje, apesar de tudo, né, de ver o Rio como um lugar de luz, talvez tenha vindo dali, dessa primeira viagem, desse primeiro momento de algo. Às vezes você tem alguma experiência na vida que aquilo te atravessa. Às vezes é uma viagem, é alguém que você encontra e aquilo te marca. Eu fico pensando, talvez essa viagem tenha marcado meu pai, assim, tenha atravessado ele de alguma forma. E depois, quando ele estava no Chile, claro, e toda a questão do Pinochet, que chegou no poder e tudo que veio depois, talvez tenha sido, não sei se consciente ou inconsciente, contribuído para essa escolha dele de ir para o Rio de Janeiro, né? E o que, aliás, ele não seria o primeiro, né? Porque, se você pensar assim, o Rio de Janeiro ou o Brasil era sempre nos filmes, né? Nos filmes, sei lá, no filme do Godard, em vários filmes, assim, o cara ia fugir e ele fugia do inferno e ele ia para o Rio de Janeiro. Então, tinha o Rio de Janeiro como essa ideia desse lugar, né, solar. Então, eu imagino que ele talvez tivesse também dos filmes e da experiência dele e que isso contribuiu. Então, eu penso, talvez foi nessa viagem que começou o desejo dele de vir morar no Brasil. E se a gente não tivesse vindo, se a gente não tivesse vindo morar no Brasil, eu jamais seria uma escritora brasileira, quer dizer, eu jamais seria uma escritora que escreve em português. Talvez nem fosse uma escritora, não sei, né? Então, talvez a escritora, isso que eu quis escrever no post, talvez a escritora que escreve em português tenha começado naquela foto, naquela viagem, no momento em que meu pai se viu tocado pelo Rio de Janeiro. Suponho, tá? Isso é ficção. Imagino que poderia ser assim. Carola, é possível estabelecer uma leitura sua dos seus próprios romances, assim, pensando desde o Toda Terça até agora, com Armas Sonolentas? Você consegue criar uma costura, uma leitura entre eles? O que isso significa? Tá. Eu vou responder também, terminar de responder a sua pergunta, porque as duas estão, né, muito ligadas. Eu acho que parte... eu estou sempre tecendo narrativas sobre tudo, né? Muitas vezes as pessoas falam para mim assim, mas, Carola, as coisas nem sempre têm um sentido, né? Mas eu falo, não, é minha profissão, né? O que eu faço é criar sentidos artificiais para um mundo que não tem sentido nenhum. Então, eu estou sempre buscando essas narrativas. E é muito interessante porque muitas vezes a gente escreve um livro e a gente acha que a gente sabe o que a gente escreveu. Mas aí se passam anos e você pensa de novo ou relê aquele livro e percebe
uau, eu tinha escrito outra coisa. Eu escrevi coisas que eu não sabia que eu tinha escrito. Então, eu dou o exemplo do Toda Terça, que foi uma coisa que eu só percebi o ano passado, 10 anos depois, mais de 10 anos depois de ter escrito Toda Terça, eu me dei conta, primeiro, que é um livro sobre suicidas. São personagens que vão se matar. E se alguém tivesse me dito isso na época que eu escrevi Toda Terça, eu diria, que é isso, que loucura, imagina. Só que sim. E aí eu me dei conta que o personagem do Javier, ele foi calcado, criado em base a um amigo meu que se matou realmente. Ele se jogou na frente de um trem. E eu nunca... E foi uma coisa que me tocou muito e foi horrível para mim. E eu me lembro que a nossa última conversa, a gente estava andando na beira do rio. E eu, na época, eu estava muito deprimida. Isso era... Sei lá, eu tinha uns 27, 28 anos. Para mim, foi muito pior fazer 30, muito mais difícil fazer 30 do que fazer 40. Assim, isso é engraçado, mas... A gente estava andando e eu me lembro, eu ia para Paris depois, e eu estava muito deprimida, e ele também, e ele falou alguma coisa para mim como, você acha que isso faz sentido? Tipo, você acha que tem algum sentido nessa vida? E eu falei para ele, não acho. E eu fui para Paris, uma semana depois ele se matou. E isso foi para mim uma coisa, essa cena na beira do rio, foi uma cena que me tocou muito. E aí eu escrevi o Toda Terça e eu achava que o Toda Terça não tinha nada a ver com essa história. Só que o Javier é ele. E o Javier tem tantas questões em comum com ele que eu fico assim chocada. Porque são 2 colombianos, ele também era colombiano, na Alemanha, perdido ali. E a última cena do Javier no livro é ele andando na beira do rio. E é claro que ele vai se matar. E aí, a segunda personagem, que é a Camila, que, de certa forma, está muito próxima de mim mesma, ela também vai se matar. E a última frase do livro e ela não tinha mais para onde ir. Quer dizer, ela percebeu que não havia mais para onde ir. É mais ou menos a última frase do livro. Então, para mim, a minha escrita começa com uma espécie de suicídio que não acontece. E que, de certa forma, hoje em dia eu olho, e posso falar sobre isso depois de 10 anos de análise, né? Essa suicida era eu. Né? Com a diferença que esse meu amigo se matou e eu não. E eu comecei a escrever. Então, é como se a escrita, ela, de alguma forma, tivesse me salvado, assim, não salvado no sentido que resolveu meus problemas, não, mas que, de alguma maneira, havia algo acontecendo comigo que eu não sabia e que estava ali, escrito. Então, hoje, respondendo essa sua pergunta, eu sinto que todos os meus romances, fechando agora no Armas, são uma escrita contra a morte. Elas são um permanente movimento contra a morte. Não no sentido assim que, às vezes, muitos escritores falam, eu escrevo para não morrer, ou eu escrevo contra a morte porque eu estou pensando na posteridade. Eu não ligo para isso, eu não me interesso. Eu não tenho o menor interesse na posteridade, se o meu livro vai ser lido depois que eu morrer, se não vai, se eu vou sumir, não me interessa. Eu escrevo para a vida agora. Então, é um livro eu escrevo contra a morte no sentido da vida de agora. Né? É num sentido, talvez, contra a morte também, talvez para a vida, para viver essa vida mais intensamente, para entender melhor essa vida. Então, talvez a escrita seja para mim também, e esses livros são essa história, que é uma forma de se aprofundando nessa matéria da vida. Né? O que é isso? Esse lugar onde eu escolhi ficar. Né? Que lugar é esse? Que vida é essa onde eu estou agora? Pensando, a cada instante, será que ela vale a pena? E a cada romance, dizendo sim, vale. A gente tinha pensado também, conversando com a Mariana, que a gente identifica nos romances assim, os seus personagens
e parece que estão sempre num processo de construir identidade. Eu acho que eu consegui perceber isso um pouco mais com Armas Sonolentas, mas no Diário das Coisas Ausentes também. Então, eles estão num processo de construção da identidade. Cada um deles, me parece que é contado de uma forma muito diferente, né? Então, os diários, as gravações, os cadernos que estão lá escritos no, né, Diário de Coisas Ausentes. É algo que... Acho que você falou um pouco, mas assim, é algo que é consciente, mas me parece que não é só o consciente, né? Tem muitos elementos que são inconscientes das formas de cada romance. Eles são pensados, né? Cada romance tem uma forma e cada personagem está no processo de construção da identidade. Assim, é algo que vou pensar a forma e esses personagens nessa construção de identidades, ou vai atravessando a sua vida também com as suas transformações? Eu acho que a forma é algo que eu soube desde o início. No Toda Terça, se você olhar o Toda Terça, ele já tem um formato parecido com todos os outros. Tipo, já sou eu. O que eu quero dizer com isso? Eu nunca me interessei em contar uma história linear. Eu nunca me interessei no romance tradicional. Eu sempre gostei de jogar com o narrador, com o formato, com a polifonia, né? Eu sempre me interessei por aquele narrador que ele não está necessariamente te dizendo a verdade absoluta, ele está te dizendo uma versão possível daquela verdade, né? E muitas vezes você vai ver no livro que tem contradições entre os narradores, as narrativas, enfim. Então, esse formato, para mim, sempre foi interessante, porque o que me interessa? Me interessa dar um espaço para o leitor. Porque o romance que entrega tudo pronto para o leitor não me interessa. Não me interessa entreter o leitor. Me interessa que ele construa esse romance junto comigo. Eu acho que o romance ele surge no lugar... Há uma falta ali. Há uma falta nos personagens, há uma falta na própria estrutura. Então, eu escrevo em torno dessa falta. Então, a ideia é que o leitor se coloque justamente nessa falta, significa que ele possa se identificar com essa falta, mas também que ele construa algo dele a partir dessa falta que está na própria estrutura do livro. Então, por isso, me parece importante, cada vez mais me parece importante, o que eu te falei da outra vez, que eu não acho tão importante que a gente entenda tudo. Tem coisas, por exemplo, filmes que eu assisti, livros que eu li, que eu penso assim, eu não entendi tudo. E, às vezes, até tem um certo incômodo do não entender tudo. Mas que bom, porque que a gente precisa também suportar o não entender tudo, porque há algo ali importante, há algo ali que a gente não conseguiu controlar. E a arte, para mim, é isso, é esse espaço de descontrole, esse espaço em que você diz, às vezes, caramba, eu não entendi, mas há algo que, mesmo assim, apesar de eu não ter entendido, há algo ali que me toca, há algo ali que me atravessa, há algo ali que me transforma. Então, o que eu busco no romance é esse espaço, que é esse lugar do não sei exatamente o que aconteceu, não sei exatamente o que é, mas, mesmo assim, sinto que isso é importante. Pegando carona nessa sua resposta, Carola, você acha que elegeu o romance como a sua forma, ou você ainda pensa em escrever, sei lá, teatro, poesia? Como é que você lida com essa escolha da forma? Eu acho que sim, eu sou uma romancista. Eu gosto muito do teatro, poesia, mas tudo para trazer para o romance, né? Então, por exemplo, o Armas tem uma peça dentro do romance. Então, tudo que eu gosto, tudo que eu poderia fazer, eu trago para o romance, porque o romance tem isso, né? O que é um romance? Como você define o que é um romance? Né? Um romance pode ser qualquer coisa. Então, tudo cabe dentro do romance. Uma peça de teatro cabe dentro do romance, a poesia cabe dentro do romance, uma carta, uma receita de bolo, qualquer coisa você pode trazer para o romance. E por isso que eu amo esse
esse gênero, porque ele é completamente maleável e ele te dá uma liberdade de criação imensa. Então, é onde eu me sinto assim, à vontade. Sempre foi isso. Quando eu comecei o Toda Terça, eu me dei conta disso. Eu tive aquela sensação de, é isso, é aqui, é esse lugar que eu quero habitar. E onde eu estou até hoje, assim, bem ali, sentada. Naquela outra conversa que a gente teve, que foi mais indireta, né? Mas aconteceu, você tinha mencionado que o Com a Arma Sonolenta foi o primeiro livro que você escreveu que desejava, que você alcançou aquilo que você buscava. Assim, o que foi transformando em você que foi muito diferente dos outros? O Armas é um livro muito diferente, pelo menos para mim, apesar dele ter essas questões formais que se repetem. Eu acho que ele é um livro em que... Eu acho que os livros anteriores, o que eles tinham? Eu sempre tive uma necessidade grande de controle, de controlar a narrativa. Então, eu mais ou menos sabia o que eu ia fazer. Eu mais ou menos sabia para onde eu ia. E com Armas, foi um livro que eu não tinha a menor ideia para onde eu ia. E também em que eu usei uma outra, digamos assim, uma outra forma de proceder ali. Eu estava muito mais interessada, menos numa escrita racional, mas eu acho que isso era mais fácil porque, claro, no Armas eu já tinha escrito 4 romances, então eu já dominava a técnica, então eu já sabia, aquela técnica já estava muito em mim. Então eu pude deixar a técnica de lado e falar assim, agora eu quero escrever de outra forma, eu quero escrever dando um espaço maior para o inconsciente, dando um espaço maior para o corpo, pensando numa escrita do corpo. Como é essa escrita? É como uma experiência, uma escrita do corpo, uma escrita guiada por aquilo que você não sabe que você sabe. Então, é como se... Tem a ver, claro, com a minha análise, tem a ver com ter tido uma filha, tem a ver com uma série de mudanças na minha vida, transformações, mas de dizer isso, há algo em mim que é o meu inconsciente. E esse inconsciente sabe coisas, e há no meu corpo um saber que eu, por muito tempo, não acessei. Então, deixa eu habitar esse lugar disso que é quase místico. Místico num sentido não esotérico, mas um lugar místico, como se você estivesse conectado com algum tipo de saber que não passa pela razão. Porque eu estava pensando muito nessa ideia do que é o saber para a gente. Né? O saber é aquele saber cartesiano. Né? A gente é muito guiado assim, pela razão. Quem sou eu? Eu também o sujeito é uma construção, né? Que é uma construção de eu sei quem eu sou, né? Eu sou porque eu penso, né? Eu penso, logo existo. E cada vez mais foi ficando claro para mim que isso não me interessava, que eu não queria mais isso, que eu queria ir para um outro lugar, e que esse outro lugar passava por um afastamento desse eu, dessa ilusão de eu, e por um afastamento dessa razão. Então, foi como eu posso escrever um romance que não seguir por essas leis racionais cartesianas. E o Armas é um pouco o resultado disso. E tem, eu acho que uma outra questão que, para mim, era importante nesse momento, que era pensar a realidade. Naquela época, eu estava pensando muito isso, que o mundo foi se tornando cada vez mais bizarro. A realidade foi se tornando mais bizarra, desde situação política até, por exemplo, se você pensa os problemas ecológicos, né? Mudança climática, e, de repente, aquilo que a gente achava, né, digamos assim, o fim do mundo, né, que era uma coisa, o mundo vai acabar algum dia, mas já era uma coisa muito distante, de repente, tudo isso começou a se tornar cada vez mais urgente. E, de repente, a gente olha e diz assim, bom, eu sinto, e eu sentia, e continuo sentindo cada vez mais, que a gente vive um momento de ruptura, em que o mundo como a gente viveu na juventude não existe mais, e que o mundo que os nossos filhos vão viver também é outro completamente diferente. E você vê, por exemplo, a mudança climática, ela é óbvia, o aquecimento global é óbvio. Então, diante desse mundo que muito acelerado e se tornando cada vez mais bizarro, você diz assim, que lugar tem o realismo no romance? Porque até então eu vinha fazendo um romance realista. E pensei assim,
como eu não posso continuar escrevendo romance realista diante de uma realidade que a gente vive que é completamente outra, e é completamente bizarra, e é completamente apocalíptica. Então, esse livro também ele foi uma necessidade minha de encontrar uma outra forma de narrar uma realidade que já não cabia para mim, não cabia mais nesse romance realista que eu estava escrevendo. Nossa, adorei. Carola, eu já fui sua aluna, né, em oficina de escrita, e você me ensinou que, para escrever, eu preciso ter coragem, né? Coragem para lidar com os meus temas, né? Encontrar esses temas. E eu vejo muito a escrita como um exercício mesmo de coragem e liberdade. E eu acho que você também queria que você comentasse, assim, precisa ter coragem para escrever sobre a maternidade, por exemplo? Precisa. Para escrever bem, precisa. Para escrever algo que toque o outro, precisa. Porque para que você escreva algo que toque o outro, você precisa, de alguma forma, falar de uma verdade sua. Não há espaço na arte para o falso, no sentido o que está fora dessa verdade, né? Então, na realidade, assim, nesses anos de oficina, para mim, quando é que surge um escritor, né? Eu não acredito em talento. Quando eu comecei a escrever, eu achava que as pessoas tinham ou não tinham talento. Eu ficava pensando, meu Deus, será que eu tenho talento? Se eu não tiver talento, eu me mato. Eu vou falar, o que eu vou fazer da minha vida? Então, eu tinha essa ilusão que existia alguma coisa como um talento, que é uma ideia muito romântica, né, do escritor, inspirado pela musa, enfim. Só que a minha experiência dando oficina é completamente contrário. Quer dizer que esse talento, se ele existe, ele não interessa. Ele vai aparecer em algum momento. O que importa é desejo. O desejo é o motor da escrita. Então, em geral, por exemplo, sei lá, você tem uma vida, você tem uma família, você tem um trabalho. Para você tirar tempo do seu dia, da sua família, do seu trabalho, do seu lazer, para escrever, só porque tem que haver desejo ali muito forte para te mover, né, para você escrever um romance, para você realmente construir uma obra. Então, o desejo é o motor que te leva adiante. Mas o surgimento do escritor, além do desejo, eu acho que é a junção da pessoa encontrar assim, o que é aquilo sobre o que eu preciso urgentemente falar. O que me move, o que é a minha verdade, o que é a minha questão mais importante nesse momento, né? Quando você descobre, e para você acessar isso, você tem que ter coragem, né? Você tem que ter coragem, primeiro, para acessar isso, e, segundo, ter coragem para falar para os outros, né? Porque, às vezes, as pessoas dizem assim para mim, aluno, meu Deus, eu vou publicar, e o que o meu pai vai falar, minha mãe, meu chefe, fala, bom, problema seu, não sei, mas sem isso, preocupado com o que os outros vão falar, você não escreve. Então, é uma coragem, assim, uma coragem de você acessar e uma coragem de enfrentar o mundo, né, com aquilo que você colocou em palavras. E, fora isso, então, às vezes, o escritor, a pessoa tem isso, ela tem acesso a isso, só que ela não encontrou a linguagem ainda, ela não encontrou o formato, ela não encontrou a maneira de dizer aquilo que ela precisa urgentemente falar. Quando a pessoa junta essas duas coisas, surge o escritor. E eu já vi isso acontecer muitas vezes. Eu vi, e essa é uma das coisas mais emocionantes. Então, tem coisas que eu aprendi dando oficina que eu sei que eu nunca ia aprender num livro, eu nunca ia aprender na faculdade, eu nunca ia aprender em lugar nenhum. Eu só aprendi porque eu vi isso acontecer. Eu vi a busca dessas pessoas que estavam buscando uma voz, né, uma escrita própria. Então, assim, quando alguém diz assim, será que eu não tenho talento? Eu falo assim, não interessa, não é uma questão de talento, é uma questão de desejo, né? Porque para você fazer esse caminho de busca e de coragem, a única coisa que pode te mover aí é o seu próprio desejo.
Fiquei pensando, quando a gente estava construindo os questionamentos, eu sempre me remeto muito ao Com Armas Sonolentas, que foi um livro que me tocou bastante. Assim, eu tinha até compartilhado com você da outra entrevista que eu tinha identificado muitos femininos nesse livro, mas também como tinha identificado nos outros romances, que tem uma proposta, talvez não uma proposta consciente, mas a minha leitura foi direcionada assim, de uma desnaturalização dessas questões de gênero, dos papéis, desse feminino, do masculino, no caso do homem e da mulher. E eu tinha compartilhado isso com você, que para mim me tocou Com Armas Sonolentas, porque me remeteu muitas heranças de um feminino, de uma família que esperava de um masculino no meu corpo, mas que eu sempre me identificava como bicha, como afeminado, e que isso mexia muito comigo, né? E aí eu lembro que uma resposta que você deu é que que o Armas Sonolentas trata de muitos femininos, né? Não necessariamente sobre a mulher, mas muitos femininos. Eu gostaria de ouvir você falar sobre isso. Claro, porque, claro, o que é o feminino? Né? Não existe um feminino no sentido de uma essência do feminino. Agora, existem lugares do feminino que você pode ocupar sendo homem ou sendo mulher. Né? Não é uma coisa que está grudada. Né? Você pode até... Como você sente o seu corpo? Né? Então, por exemplo, o fato de eu ter um corpo de mulher não significa que eu sinto o meu corpo da mesma forma que outra mulher. Eu posso sentir o desejo de ter filho, eu posso não sentir esse desejo. Eu posso sentir o desejo por um homem, ou eu posso sentir o desejo por uma mulher. Eu posso variar o desejo. Quer dizer, essas coisas não estão conectadas necessariamente. E o livro é também sobre isso. Né? É também sobre a questão do desejo. Eu acho que quando eu pensei o Armas, eu queria falar primeiro, pensar numa genealogia de mulheres. Né? Porque nas histórias, nos romances, sei lá, vamos pensar Garcia Marques, no 100 Anos de Solidão, ou vários, assim, genealogias masculinas, existem tantas. A história do pai, do filho, do avô, do não sei o quê, do neto. Essa história masculina, ela é muito presente na literatura. Né? E eu já falei isso algumas vezes, quer dizer, quando eu comecei a procurar livros que falassem sobre romances, que falassem sobre a relação mãe e filha, eu quase não achei na literatura brasileira contemporânea, muito pouco. Então, você pensa assim, gente, um assunto tão importante, tão presente na nossa vida, né? E, mesmo assim, ele não está ali. Então, eu queria falar dessa genealogia. O que é esse feminino? Né? O que são essa história de mulheres, pensando também no próprio continente, né? Que história é essa que está apagada? Porque, no fundo, a história que a gente tem do nosso continente é uma história europeia. Então, eu fui buscar também, no romance, pensar assim, que outras histórias estão aqui, seja a história do feminino, seja a história de um pensamento não ocidental, né? Que histórias existem aqui no continente que não foram contadas? Que formas de pensar existem aqui no continente que não foram faladas? Então, no fundo, é uma história, é uma genealogia feminina, sim, mas é também uma genealogia do continente. É uma genealogia do continente que para mim, começa com o estupro, né? Que como, na realidade, que é a origem da nossa história como a gente pensa ela hoje. Né? É a origem porque é a mulher indígena que foi estuprada, é a mulher negra que foi estuprada. Quer dizer, essas eram as relações. E dessas relações de violência, a gente vem. Então, eu queria pensar que história é essa apagada do continente da qual a gente não fala nunca. Né, dessas mulheres que sofreram essa violência e também desse desenraizamento, porque a história do nosso continente é uma história de desenraizamento, né? Pensando das próprias mulheres que vieram como escravas da África, mas também das mulheres indígenas que eram arrancadas, né, do seu meio, do seu grupo.
e que tinham que ir embora, que iam para a cidade trabalhar como domésticas. E isso não é uma história só do Brasil, porque a gente pensa o Brasil, muitas vezes, como se ele fosse uma ilha e não fizesse parte do resto da América Latina. Né? Tanto que a gente costuma falar assim, o Brasil é a América Latina. Tipo, sim, o Brasil é parte da América Latina. Então, eu também queria pensar no que há em comum nessa história do continente. Porque a gente olha muito para fora e pouco para o lado. O que é essa história comum? Que é uma história de estupro, que é uma história de desenraizamento, que é uma história de uma língua que foi transplantada, que é uma história de uma história que foi transplantada. Então, eu acho que há uma busca de identidade que, sim, que é do personagem, mas é uma busca de identidade do próprio continente, porque a gente tem um problema com a identidade. A gente tem uma questão com a nossa identidade. Quem somos nós? Né? O que é o brasileiro? O que é o latino-americano? Que histórias existem aqui nessa história do continente que a gente não quis ouvir? A gente não quis ouvir a história das mulheres, a gente não quis ouvir a história dos negros, a gente não quis ouvir a história dos indígenas, a gente não quis ouvir tantas histórias que a gente não quis ouvir. Então, o livro também foi uma necessidade minha de incorporar essas vozes que estavam em silêncio até então. Claro que não de uma forma panfletária, mas dentro de uma história de ficção. Desculpa, de ficção, porque eu acho que a ficção também existe para isso. A ficção, ela, cada vez mais eu vejo que a ficção tem um papel político, não num sentido panfletário, mas ela tem um papel político no sentido de contar as histórias que não foram contadas. Eu acho que agora a gente pode te ouvir lendo um pouquinho do Com Armas Sonolentas. Acho que é uma boa ideia agora, para sentir o livro. E vocês estão pensando em perguntas, gente? Murilo. Obrigada. Eu vou ler o início, que é a história da avó. O livro ele é dividido em duas partes, uma que é o lado de fora, a outra é o lado de dentro. E, nesse início, então, tem a história dessa avó, que ela é uma jovem, ela acabou de fazer 14 anos, ela mora no interior de Minas, ela vem de uma família muito pobre, ela tem uma origem da bisavó indígena, e ela vai, dentro dessa pobreza, a mãe manda ela para o Rio de Janeiro trabalhar como empregada doméstica em Copacabana. Então, é esse início dessa moça que está vivendo esse primeiro desenraizamento e está saindo da casa da mãe para ir morar na casa da patroa, dos patrões, em Copacabana. Acabara de completar 14 anos quando sua mãe lhe explicou que não poderia continuar morando com eles. 5 filhos eram muitas bocas, e havia também a avó e nenhum marido, que o desgraçado tinha ido embora quando ela ainda estava grávida do mais novo e nunca lhe dera nenhum pano de chão. E a dona Neuza tinha uns parentes no Rio de Janeiro que precisavam de alguém para ajudar nos serviços domésticos. E ela já tinha idade para se virar sozinha. E que não tivesse medo. Não havia motivo para tanto choro, onde já se viu, parece criança. Lá no Rio de Janeiro, era tudo muito melhor, mais bonito, mais colorido, como na televisão. E na casa dos parentes de Dona Neuza, ela seria muito bem tratada e nem precisaria mais cuidar dos irmãos menores, nem ouvir as coisas estranhas que a avó dizia. E olhe só, teria o seu próprio quarto. Já imaginou? Um quarto só para você? Que luxo! Mas ela continuou chorando. Não queria um quarto só para ela. Queria continuar onde estava, com a mãe e os irmãos e a avó, mesmo que o pai tivesse sumido no mundo, mesmo que a avó não falasse coisa com coisa, sempre às voltas com ervas e matos estranhos. Não podia ser de Deus, dizia Dona Lúcia, a vizinha,
E mesmo que de vez em quando a mãe batesse nela com um cabo de vassoura, e mesmo que ela tivesse que cuidar dos irmãos que batiam nela e batiam uns nos outros e gritavam até cair exaustos no colchão em que dormiam todos juntos. E mesmo que nem sempre a comida desse para todo mundo e ela e a avó e a mãe tivessem que pular a janta, mesmo com tudo aquilo, ela se agarrou à manga do vestido surrado da mãe, como se aquele braço magro e seco fosse sua tábua de salvação. Mas a mãe puxou o braço até que ela soltasse e quase caísse no chão. Deixa disso, garota, deixa de drama. Quem manda em você sou eu, e eu estou mandando você ir. E com essa frase, quem manda em você sou eu, ela teve que engolir o choro, que mesmo assim escapulia, feito baba pelos cantos da boca. 2 dias depois, Dona Neuza foi pessoalmente buscá-la, na casa da mãe. Dona Neuza era muito boa e prestativa, e iria com ela até o Rio de Janeiro, até a casa dos patrões, foi o que disse a mãe. E lhe pareceu muito estranha aquela palavra, patrões, puxando-a para uma realidade inconcebível. A casa da minha prima, explicou Dona Neuza, fica em Copacabana. É um apartamento enorme, com muitos quartos e banheiros, móveis de jacarandá e uma vista linda. Você vai adorar. Eles moram perto da praia. Já imaginou? Pertinho do mar. Já imaginou? Você anda uns minutinhos e pronto. Está na praia de Copacabana. E ela, que nunca tinha visto o mar, só em foto, só na TV, até que achou bom isso de morar em Copacabana. De morar em Copacabana, mas só um pouco bom. Não o suficiente para gostar de verdade. E continuou tentando se agarrar à mãe, que a repelia com raiva e impaciência. Você sempre tem que tornar as coisas mais difíceis para mim, garota dos infernos. Quer acabar com a minha vida, é isso? Se você não for, eu vou te bater até te matar, entendeu? E tentava o apoio da avó, que se limitara a colocar umas folhas fedorentas na bolsa, onde levava as poucas roupas que tinha. Você toma um banho com isso quando chegar lá. Não demore. Assim que chegar, as folhas fedorentas, 2 vestidos, 2 calcinhas, um casaquinho que a avó mesma tecera, para que os espíritos te protejam. A avó que tantas vezes a apoiara, agora decidira não se manifestar. Filha, não há como fugir do destino. A avó que ganhava alguns trocados se comunicando com o além e dando conselhos pela vizinhança. A avó que não sabia a própria idade e tinha nascido no meio do mato, lá na terra dela, terra de índios, e que, se tivesse continuado no meio do mato, entenderia melhor as coisas que agora chegavam confusas, vozes que a perseguiam, sombras. Às vezes parecia que não estava em lugar nenhum e ficava repetindo coisas esquisitas. Uma casa em frente ao rio, se seguissem o rio que passava pela cidade, chegaria nesse lugar, a casa onde o lado de dentro e o lado de fora eram o mesmo lado, e o rio, que em época de chuva entrava pela casa, deixando depois um chão de lodo, pedras e folhas, as paredes amarelas feitas de sol, é o que dizia. Mas ela já sabia de cor, e lá dentro, nessa hora, dizia a avó, ela não conseguia ver, lá dentro, que era lá fora, algo importante, talvez um espírito, mas que inferno, chega essa hora e eu não consigo ver. Foi porque abandonei a minha terra. Foi isso, dizia a avó. E agora, só os espíritos que brincam de me atormentar com essas visagens. A avó gostava de conversar com ela. Numa conversa, só de palavras da avó. Pedidos de vá buscar isso, vá buscar aquilo. E agora essa coisa de destino. Recusei o meu destino. E aconteceu o que aconteceu. Não quero que você passe por esse tormento. E ela teve raiva de tudo que a avó dizia, e raiva da mãe que a expulsava. Eu já fiz o meu papel, já te criei, te alimentei, sacrifiquei minha vida por sua causa. Agora, suma daqui, que eu já tenho peso suficiente para carregar. Até que não houve mais nada a fazer, além de subir com Dona Neuza no ônibus que as levaria à nova casa, dissera a mãe.
mas ela não conseguia imaginar como aquela nova casa poderia ser dela se a mãe, a avó e os irmãos, que eram o que ela conhecia, ficavam para trás. Tem uma pergunta aqui. Vou contextualizar porque se refere a um clube de leitura, né? Da Jéssica, do Extra Literário. A discussão no clube de leitura sobre o seu último livro foi muito rica. Só ficou uma dúvida. Por que você escolheu como título um excerto, né, do poema de San Inés de la Cruz? Sor Juana Inés de la Cruz. E quais outros romances brasileiros você conseguiu encontrar na sua pesquisa de pós-doutorado sobre mães e filhos na literatura e se você está desenvolvendo essa pesquisa atualmente? O título. O título, Com Armas Sonolentas, é um verso da Sor Juana. E a Sor Juana, ela aparece outras vezes no livro, né? Tem um momento em que a Lupe, que é a namorada da Mike, ela está lendo um livro, elas estão andando, indo para casa, e ela senta um momento no ponto de ônibus e abre um livro, e ela está lendo esse livro. É um livro de poemas da Sor Juana. A Sor Juana aparece também na segunda parte, é uma referência a ela, que tem a freira, a moça vestida de freira que aparece no Carnaval e que se chama Inés, né, que é Sor Juana Inés de la Cruz. Então, tem esses, digamos assim, esses reflexos da Sor Juana no livro. E eu escolhi a Sor Juana, primeiro, porque ela é uma espécie... Ela foi uma freira. Na realidade, ela foi uma mulher no México. A gente está falando isso do século XVII, século XVII. E ela foi o que a gente diria hoje em dia, assim, ela foi uma criança prodígio, ela era um gênio. Ela era uma mulher que era brilhante, ela era uma gênia. E ela aprendeu a ler muito rápido, e rapidamente ela tinha lido toda a biblioteca do avô. E, naquela época, para uma mulher como ela, estudar era impensável. A única possibilidade que ela tinha era entrar para um convento, porque ou a mulher casava ou ela entrava para um convento. Então, ela escolhe entrar para o convento. E ela é uma figura muito interessante, porque ela era uma mulher, ela era lésbica, ela escrevia cartas de amor e poemas para a vice-rainha da Espanha, então, que seria uma coisa muito escandalosa para a época. E ela tem uma obra impressionante. Inclusive, a gente pode considerar que ela é a primeira intelectual latino-americana, num sentido, depois que espanhóis e portugueses chegaram. Então, ela é a primeira figura dessa mulher intelectual e que não teve medo, inclusive, de questionar nomes importantíssimos da época, como o padre Antônio Vieira, e de contra o que ele estava dizendo. Não teve medo do embate intelectual com esses homens. Então, ela é uma figura que eu queria resgatar para pensar essa história das mulheres do continente, porque ela é a figura que não tem medo, ela é a figura que escreve, ela é a mulher intelectual, ela é a mulher que se coloca, ela tem essa questão de gênero, né, do não seguir essa ideia do que é ser uma mulher. Seja porque ela escolhe se tornar freira, seja porque ela era lésbica, seja porque ela... etc., etc. Né? Então, ela é uma figura importante. E esse poema, né, porque em espanhol, o sonolentas, o sonho, que é o sonho, né, é tanto o sono quanto o sonho, sonhar. Né? Então, a ideia dessas armas é uma ideia da arma que há um lugar de poder que passa por esse lado do onírico, que foi o que eu falei antes, quer dizer, de se distanciar desse pensamento racional. Então, era a ideia, com esse título, de dizer existem armas, existe um tipo de poder que não passa por essas armas que a gente conhece, mas que passa por um outro saber, que é esse saber do onírico, do sonho, da loucura, do corpo, essas outras formas de saber que a gente meio que despreza, mas que também são armas.
E, então, isso é, digamos assim, quase que um leitmotiv, é o que guia o livro e essa escolha. É Jéssica? Cadê a Jéssica? Jéssica. Respondi? E aí, em relação se eu encontrei pouca coisa. Tem um livro da Lia Luft sobre isso. Isso aparece em algumas autoras, mas o que acontece, assim, como tema principal, eu achei pouquíssima coisa. Então, agora, eu estava pensando, agora começam a surgir, né? Tem um livro lindo da Sheila, né? O Desesterro, que é um livro maravilhoso, que é também sobre essa questão da maternidade, enfim. Então, tem outras coisas, mas eu estava pensando um pouco desse cânone, né? Eu tenho sempre uma curiosidade de saber como é que você se relaciona com os seus personagens, assim, se você sabe quanto eles pesam, o ascendente. Tem uma coisa obsessiva, assim, com os seus personagens? Olha, o ascendente eu não sei nem o meu, então não sei. Mas eu sei como eles são fisicamente. Eu conheço eles, para mim, como se fosse uma pessoa, tanto que eles me acompanham. Isso é curioso, porque cada livro ele é um mundo, e eu continuo sentindo a mesma coisa que eu sentia na minha infância, quer dizer que ali é uma realidade criada que ela é tão real quanto esse momento aqui, até porque, quando você escreve, as pessoas elas se relacionam com você também muito em base ao que você escreveu. Então, você passa a ser você junto com essas histórias, esses personagens que você criou. Você não tem mais como se desgrudar muito daquilo. E aquilo, de alguma maneira, é um desdobramento seu, né? O personagem ele está grudado em mim, realmente. Então, eu penso, por exemplo, na Mike. Eu acho que a Mike é o personagem mais próximo de mim que eu já escrevi. Talvez a Érica foi também do Paisagem, foi um personagem muito próximo, mas a Mike, ela sou eu. Então, é um momento do Armas em que a avó dá para ela uma espécie de alucinógeno, né? Pode ser um peyote, enfim, uma ayahuasca, alguma coisa assim. E ela faz essa passagem, né? Uma espécie de atravessamento, que, quando ela acorda, passaram, sei lá, muitos anos, ela já envelheceu, né? Aí, nesse final, ela já deve ter uns 40 e tantos, a minha idade. E ela se olha e vê algo novo no espelho, né? Porque ela está em busca dessa identidade. A avó pergunta: como é que você se chama, né? Tipo, esse nome não é seu, nada daquilo é... Então, é muito próximo de mim. E ela faz essa passagem rapidamente, que eu precisei de uma vida para fazer. Tinha conversado com a Mariana, quando a gente estava pensando um pouco as perguntas. Eu tenho lido um historiador do Rio Grande do Norte que chama Duval Muniz de Albuquerque. E ele faz uma leitura de obras literárias, por exemplo, de várias obras literárias que representam o Nordeste, mas, na verdade, ele questiona esses grandes cânones, como essa produção ela vai reforçando muitos estereótipos ao longo da vida, né? E acho que ajuda a pensar esse lugar da obra literária como algo que, mesmo que seja um cânone, ele acaba reforçando muitos estereótipos, né? Da mulher, do gay, da lésbica, do negro, da negra. E eu penso as suas obras como algo que vai se deslocando dessas naturalizações, né? Como eu já falei. O que você pensa sobre essas produções literárias, assim, dos cânones, mas que reforçam esses estereótipos, mas também da obra literária como uma produção estética que está separada dessa relação com o social, ou algo que está dentro e que precisa ser questionado? Bom, primeiro eu te agradeço, porque para mim é um grande elogio me falarem isso, né? Eu acho que a gente tem, às vezes, uma visão muito romântica do artista, né? Então, por exemplo, vou dar um exemplo. Você tem obras canônicas que elas são misóginas. Elas são claramente misóginas. Então, começa uma discussão assim: não se pode atacar fulano, porque fulano está lá num pedestal. É como se a gente atacar fulano fosse... Você está atacando a literatura com letra maiúscula.
Mas não é disso que se trata, né? Eu acho que a gente, por exemplo, é claro que a forma de ler um livro vai se transformando com o tempo. Então, qual é o problema da gente criticar aspectos de uma obra canônica? Isso não significa que a gente esteja fazendo dela uma literatura menor. Ela continua tendo o valor literário dela, só que a gente se transformou. A gente é outro público. Então, é como você imaginar, vamos imaginar o Quixote. Quando Cervantes escreve o Quixote foi lido como uma paródia dos romances de cavalaria, nessa época. Hoje, a gente lê o Quixote quase como um romance pós-moderno, sabe? Então, a gente vai ler, cada época vai ler o Quixote de outra forma. E isso é saudável, significa que a gente está se transformando. Então, por que a gente precisa continuar lendo os livros exatamente da mesma forma? Então, vamos pensar, sei lá, o Lolita. Tá? Então, o problema, a questão não está no Lolita, a questão é como o Lolita é lido. Então, por exemplo, é muito interessante porque um dia eu vi assim, uma autora falando o seguinte, que na edição da Penguin tem uma introdução dizendo assim, a introdução como assim, o pobre homem que foi seduzido pela vagabunda, né? Então, ele não diz isso no livro. Não é disso, mas essa é a leitura que foi feita naquele momento. Então, é claro que a gente pode ler o livro de outra forma, a gente pode pensar, porque o livro não é a obra, ela não é um diamante inalcançável. Eu acho que a literatura ela tem que fazer parte da nossa realidade, ela tem que ser, ela está aí para pensar o mundo, né? Ela está ali para permitir que a gente entenda coisas sobre o outro e sobre nós mesmos que sem a literatura a gente não entenderia. Assim, para mim, quanto mais o tempo passa, mais claro fica que não há uma verdade no sentido de algo concreto. Esta é a verdade, mas que é no texto literário, quer dizer, é na ambiguidade, é na contradição, né? É na metáfora que está um caminho para uma possível verdade. A verdade não está nesse pensamento binário, ou é preto ou é branco, né? Ou é homem ou é mulher. A verdade está justamente no é preto e é branco, é homem e é mulher, ou não é homem nem mulher. Então, está nessa contradição o caminho para uma aproximação do que seria uma verdade da vida. Então, a literatura, ela é isso. Né? Eu estava falando para você antes que, para mim, a literatura ela funciona como um sonho. Né? A estrutura do texto literário não é muito diferente da estrutura do sonho. A metáfora, a metonímia, a ambiguidade, né? Parte pelo todo, etc., etc. Não é à toa que o Antônio Cândido diz, que eu acho que a frase do Antônio Cândido para mim, a definição mais linda da literatura, que ele diz que a literatura é o sonho acordado da civilização. Né? Então, é isso. É o que eu sinto como autora em relação ao meu trabalho. É um sonho acordado, é um sonho controlado, mas não totalmente controlado, né? Como eu falei nesse início, quando eu falei do Toda Terça. Né? Então, ali, nessa linguagem, um caminho para uma verdade sobre o que é humano, o que é verdadeiro, que, para mim, está muito mais próximo do que um texto informativo. Porque o texto informativo, ele te dá uma informação, é isso. Mas a literatura ela não te dá uma informação. Ela te dá a possibilidade de interpretar a vida. E cada um vai ler o livro de uma maneira diferente. Então, o livro nunca é o mesmo. O livro não é nem o mesmo para você. Eu estava relendo A Paixão Segundo GH, da Clarice Lispector, pela, sei lá, 4ª vez na minha vida. A cada leitura, eu li um livro completamente diferente. A cada leitura, eu fico assim, caramba, ela disse isso. E 10 anos atrás, ela tinha dito outra coisa para mim. Então, é nessa linguagem furada do texto literário, para mim, que está a única aproximação possível de uma verdade.
Que lindo! Adorei. Carola, como é que surgem as histórias para você, assim, os livros? Parte de algo que você queira, um assunto, um tema que você queira abordar, ou, sei lá, vem uma ideia e você vai atrás dela, percorre. Como é que surge a história, assim? A história, para mim, sempre surge de uma necessidade urgente, de um desejo. Então, por exemplo, meu próximo livro, né? Eu falo isso brincando, mas é verdade. Eu ando pensando muito no fim do mundo. Então, o tema do fim do mundo é um tema que está muito presente na minha vida. Assim, eu sou uma pessoa bastante apocalíptica. Eu pareço bastante calma, mas eu sou apocalíptica. Então, vem, por exemplo, agora o próximo livro vem disso, de olhar para o mundo e falar assim, caramba, há uma ruptura óbvia. O mundo já não vai ser mais o mesmo. Nunca mais. A gente chegou a um ponto que não tem retorno. E como a gente vai viver com isso? Que urgências existem agora? Eu não posso mais escrever como eu escrevia 10 anos atrás, diante desse mundo que eu vejo agora. Então, isso falar sobre isso é importantíssimo para mim, nesse momento. Então, o próximo livro ele é uma história de fim do mundo. Ele porque isso é o que me toca e me atravessa nesse momento. Então, eu acho que para cada livro tinha isso, né? No Armas tinha essa questão. Eu quero contar essa narrativa de mulheres que não existia antes, dessa forma, pelo menos. Então, acho que a história surge de uma urgência de pensar mais, porque escrever ficção também é pensar, né? É pensar sobre o mundo, é pensar sobre si mesmo, é pensar sobre o outro. Então, surge de uma urgência de pensar mais profundamente a realidade. Você tinha mencionado a Sheila Sbaniotto, né, sobre o desterro, e eu tenho umas falas da Sheila que me marcam muito, assim, né? Tem várias falas da Sheila. Acho que meus amigos não aguentam, mas eu vou falar da Sheila, que eu falo toda hora na Sheila. E tem uma fala da Sheila que ela diz que a escrita dela passa pelo corpo, né? Então, parte, talvez, de uma fisiologia, mas que essa escrita dela passa pelo corpo e que a escrita do desterro, a leitura do desterro é uma leitura também do corpo, né? Por onde é que passa a sua escrita? Ela passa, no caso do Armas, muito pelo corpo, mas também pelo inconsciente. Quer dizer, muito por isso que eu disse aquilo que eu ainda não sei que eu sei. Eu tenho cada vez mais a sensação que a escrita, para mim, é um lugar místico. É habitar um lugar místico. Quer dizer, quando eu falo um lugar místico, não é religioso, não é esotérico, nem sei, nem acredito em nada. Tipo, eu sou agnóstica. Quando eu digo místico, é você habitar um lugar em que você tem acesso a coisas, a um saber, como um xamã, sabe? Que tem acesso a um saber, a ideias que você normalmente não teria. Então, cada vez mais, para mim, me movimentar para a escrita é algo do âmbito do sagrado. É estranho dizer isso, do âmbito do sagrado, de habitar esse lugar em que você entende que, primeiro, que você não controla tudo, e que tudo bem, que você não controla tudo, e que você não sabe exatamente o que está acontecendo ali, e tudo bem também você não saber exatamente o que está acontecendo, e que você não sabe nem exatamente quem você é ali, e que também tudo bem não saber quem você é ali, naquele momento em que você está escrevendo. Então, eu acho que passa por esse lugar do místico. Pegando carona nisso mesmo, assim, nesse sagrado, eu acredito muito assim na literatura, no poder dela, sabe? E a gente aqui se relacionando e se ligando, né, pelos livros.
É uma viagem isso? Que a literatura tem esse poder, você acha, de ligar as pessoas? Eu acho que o poder da literatura é fortíssimo. Se não fosse, a literatura não seria uma das primeiras coisas a ser perseguida, né? A literatura, não se queimariam livros, né? O queimar livros digamos assim, é um ato muito claro desse poder da literatura. Eu acho que a literatura tem 2 poderes essenciais, né? Um é você aprende a pensar. A literatura, ela te ensina a pensar o mundo, né? Ela não te ensina uma coisa exata. Não é que o livro te ensine no sentido o que o livro te ensinou. O livro não ensinou nada, né? Mas o livro não te dá respostas, né? Eu costumo dizer isso. Mas o livro faz perguntas. O livro te faz perguntas sobre as quais você vai pensar, né? Então, a literatura, ao não te entregar informações fechadas, ao te fazer perguntas, ela te faz pensar o mundo, ela te faz pensar sobre quem sou eu, o que é ser uma pessoa, né? O que é o amor, etc., etc., o que é a maternidade, o que é isso, o que é o ódio, o que é a morte. E não porque ela te entregue uma resposta, a morte é isso, o amor é isso, né? Seria uma bobagem. Mas ela te ajuda a pensar, e ao te ajudar a pensar o mundo, é claro que ela te torna muito mais crítico, né? É claro que ela, ao seguir essas perguntas, é claro que você também vai começar a fazer perguntas sobre as coisas, porque o ser crítico, o que é ser crítico em relação ao mundo e às coisas? É ser capaz de questionar aquilo, né? É ser capaz de dizer assim, alguém te disse X, e você vai perguntar, sim, mas por quê? Mas como? Né? Isso que às vezes a gente acha que chato, né? Às vezes eu falo, eu sou insuportável, porque eu fico perguntando, mas por quê? Mas como? Me explica. Por exemplo, porque eu estou ali puxando aquilo, deixa eu ver o que tem aqui por trás. Deixa eu ver Tá, parece bonito, mas deixa eu olhar aqui o que tem aqui mesmo de real. E esse movimento de... Deixa eu olhar. O que é isso? Isso a literatura te traz. De puxar aquele fio. A pessoa me diz tal coisa. Vamos puxar esse fio aqui do que ela está me dizendo. Que palavras ela está usando? Né? Eu presto muita atenção nas palavras que as pessoas usam. Sei lá, pessoas que usam palavras assim, interessante. O que é interessante? Me explica. O que você quer dizer com interessante? Aí vamos procurar outras palavras mais específicas. Ou o que significa escolher palavras não específicas. Então, é um ouvido para as palavras e para o que elas significam. Você mencionou Dom Quixote, as releituras da obra da Clarice. Fiquei pensando que leituras foram essas que foram te construindo como sujeito, né? Acho que dos cânones, do que são chamados cânones, mas que leituras de escritoras e escritores contemporâneos você tem lido que também vão te provocando alguns deslocamentos assim, atuais, não sei. Atuais? Eu acho que teve bastante. Eu acho que o livro da Sheila foi um livro que eu gostei muito, assim, que me tocou. Assim, foi engraçado porque eu recebi o livro e eu tinha aquela coisa assim, não sei, isso daqui... meio assim, vamos ver. Porque eu não sabia nada, não sabia quem era, peguei... Aí, quando eu comecei a ler, eu falei, uau, que livro incrível, né? Teve uns livros da Adriana Lisboa também, que eu li e falei, uau, sabe... que me tocaram na forma como ela construiu, de leitores, de autores não necessariamente brasileiros, mas, por exemplo, que me tocou muito foram os livros da Jelinek, da Elfriede Jelinek, que é uma escritora austríaca. Ela, inclusive, ganhou o Nobel, né? Ela é incrível. Ela tem um livro que virou filme, talvez as pessoas conheçam o filme, que é aquele, eu acho que em português se chama Pianista, que é um filme do Haneke, um cineasta austríaco, que é uma relação mãe-filha, completamente neurótica, doente, e ela cria uma linguagem para aquela relação daquela mãe e daquela filha, e que aquilo vai te angustiando, te angustiando, te angustiando.
é que foi uma coisa assim, por exemplo, quando eu li o livro dela, eu pensei, olha só como ela escreveu essa relação mãe e filha, para onde ela foi, que tipo de vocabulário ela usou, que tipo de sintaxe ela usou, né? Então, quer dizer, foram livros que eu fui lendo e foram me impressionando. Ainda pensando nessas referências, Carola, você escolhe assim a sua família literária? Ela vai mudando conforme a sua experiência vai mudando também? Eu escolho. É uma família literária, apesar que ela tem algumas mudanças, mas eu venho eu sempre gostei muito de um tipo de romance que a gente chamaria de experimental, mas não experimental assim. Eu gosto da junção de contar uma história de uma forma interessante, mas que o formato te faça pensar, que não seja um formato óbvio, né? Então, por exemplo, eu me lembro que é um livro que hoje eu nem gosto, mas que me impressionou muito quando eu li, porque eu entendi, isso pode, foi quando eu li O Jogo da Amarelinha do Cortázar. Né? Quando eu li O Jogo da Amarelinha, eu falei, caramba, pode fazer isso, eu quero. Quando eu li alguns livros, os primeiros romances do Piglia, quando eu li o Juan José Saer, quer dizer, são uma família ali, quando eu li o Bolanho, quando eu li o Macedônio Fernandes, assim, tudo meio ali uma família literária de pessoas que estavam tentando, de alguma maneira, repensar o romance fora desses padrões mais tradicionais. E o próprio Quixote, que eu acho que eu amo o Quixote, para mim, o Quixote, tanto que o meu doutorado é uma leitura do Quixote, porque o Quixote ele é impressionante. Eu falo para os meus alunos, gente, leiam um único livro, leia o Quixote. Você quer ser um romancista? Leia o Quixote. Porque tudo o que a gente fez e imaginou no romance do século XX está no Quixote. Todas as vanguardas do romance, está tudo no Quixote. Sabe, o Quixote é uma coisa incrível. A gente está falando do século XVI. No Quixote, na segunda parte do Quixote, os personagens, eles são leitores do Quixote. Eles leram o primeiro volume. E aí eles encontram Dom Quixote e começam a entrar na maluquice dele porque eles leram. Eles são personagens leitores. Caramba! Isso sabe... É impressionante. Então, eles falam, inclusive, o mais louco do Quixote é que o Cervantes escreve o primeiro volume do Quixote. E aí fica em aberto para escrever o segundo. Só que o Cervantes, o mais interessante é que, para a gente ver como o autor não tem a menor ideia do que ele escreve, para o Cervantes, o Quixote era tipo best-seller que ele tinha escrito, uma bobagem. Porque a grande obra dele que ele estava escrevendo é um livro que hoje ninguém sabe nem o nome. Né? Então, ele não escreveu a segunda parte porque ele estava trabalhando no que ele achava que era a grande obra dele. E aí chega alguém, que a gente não sabe até hoje quem é, e publica uma segunda parte apócrifa do Quixote, e assina com o pseudônimo de Avellaneda. E publica, então, uma segunda parte. E aí o Cervantes fica louco. Ele fica enlouquecido. E aí ele vai, senta e escreve a segunda parte do Quixote, que é mais brilhante ainda do que a primeira. E você diz assim... E aí ele se vinga, inclusive, do Avellaneda, porque no livro do Avellaneda, o Quixote vai com o Sancho, eles vão para Barcelona. E conhece um cara lá em Barcelona. E aí, no Quixote que ele escreve, alguém fala assim, eu conheci vocês em Barcelona. Aí o Quixote fala assim, nós nunca estivemos em Barcelona, não sei o que, ele era certamente um impostor, não sei o quê. Quer dizer, ele inclui o próprio Avellaneda. Então, assim, existem tantos espelhamentos, tudo. Então, você tem, por exemplo, a história dentro da história dentro da história. Está tudo ali. Tudo. Não há nada novo que a gente possa fazer depois do Quixote, porque o Quixote ele é uma espécie de Aleph. É onde todas as possibilidades do romance estão reunidas. Então, para mim, é um livro... Assim, se eu falar assim... Tanto que eu brinco no Armas, porque tem uma hora que o Max está falando com a Mike e fala assim, que ele está escrevendo um livro, que ele está copiando um livro, né, e que ele diz que ele vai publicar com um pseudônimo feminino e cervantino,
que é o meu nome, claro, é uma alusão a mim mesma, mas eu fiz isso porque eu realmente... Às vezes as pessoas falam assim, você é parente de Cervantes? Eu falava, claro, é o meu bisavô. Né? Mas, de alguma maneira, eu me sinto muito próxima disso, porque o Quixote é, para mim, o núcleo de tudo. Eu não consigo pensar o romance sem pensar o Quixote. Carola, você também é uma pesquisadora, né? Mestrado, doutorado. Como que transita assim, a teoria, o estudo e a ficção? Como você concilia? Existe uma separação ou não? Eu acho que, para mim, não. No sentido que eu não sou uma pesquisadora no sentido clássico do termo. Eu não sou muito ligada em teoria. Quer dizer, para mim, a teoria literária é uma coisa que eu tive que passar por ela, mas ela não me interessa realmente no meu trabalho. Para mim, me interessa o texto. Então, por exemplo, o meu doutorado, ele foi uma leitura do Quixote. Ele foi uma leitura do Quixote e também uma leitura de como outros romancistas leram o Quixote. Então, isso me interessa. Eu acho que eu sempre estou muito interessada na vida, muito interessada na prática. Eu quero saber da vida, sempre. Então, isso também é na academia. Então, por exemplo, sei lá, agora na Alemanha, é que eu estou dando aula em Colônia, né? Então, eu vou dar um seminário sobre feminismos na América Latina. E, para isso, eu vou usar textos da literatura, da poesia, mas também artes visuais, cinema. Então, para mim, está sempre conectado com a vida, com as mudanças sociais, enfim, porque, para mim, a arte... E, inclusive, a universidade, para mim, não faz sentido se ela não estiver conectada com a vida. Nada faz sentido se não estiver conectado com a vida. Então, uma universidade que está fechada em si mesma, a mim não me interessa. E, como escritora, você precisa estar no mundo. Assim, eu estou pensando aqui... a gente tem uma ideia um pouco do escritor num lugar solitário, né? Só ele lendo e escrevendo. Mas hoje o escritor, ele também fala sobre o livro, ele dá palestra, ele vai na escola, ele está mais inserido ou não? Talvez o que aconteceu é que, hoje em dia, o escritor é uma profissão, quase, digamos assim, né? Uma profissão, pelo menos era, né? Agora não sabemos mais, mas no sentido em que você não ganhava da venda dos livros, mas de todo esse mundo em torno. A palestra, evento, feira literária, você escreve um negócio aqui, outro lá. Então, havia... E antes, não. Antes, o escritor era, sei lá, um jornalista, um funcionário público, e que, nas horas vagas, ele escrevia. Eu acho que qualquer solução, ela nunca é ideal, porque o que acontece? A gente fala assim... Tem gente que diz assim, o escritor só precisa de caneta e papel, não precisa de mais nada. E ele escreve o romance dele. Só que não, alguém tem que pagar pelo escritor, né? Mesmo que seja ele mesmo. Mas, você tem que pagar pelo tempo que você precisa para ler. Você tem que pagar pelo tempo que você precisa para escrever. O tempo em que você está lendo e escrevendo é um tempo em que você não está trabalhando. E de onde está saindo esse dinheiro? Né? Então, na realidade, esse é sempre o problema do artista, foi sempre. Né? Na Idade Média, sei lá, você tinha ali o rei, depois você tinha o mecena, depois você tinha sei lá o quê. Então, na realidade, é uma ilusão achar que o trabalho do artista é um trabalho que não é pago. Ele vai ser pago por alguém, seja pela sua herança, pelo seu próprio trabalho ou pelo trabalho de uma outra pessoa, mas alguém vai pagar esse tempo que você está usando para escrever, né? Em que você não está produzindo num sentido capitalista do termo, você não está trabalhando. Então, é sempre difícil entre... todo mundo diz assim, o ideal é que você tenha o tempo do ócio. Eu amaria ter tempo do ócio. Eu não sei quando foi a última vez que eu tive o tempo de ócio. Né? Então, é importante ter. Mas quando? Se você está... Enfim, você precisa trabalhar, você precisa ganhar dinheiro, você precisa também ter uma vida. Então, todo escritor está sempre ali meio se equilibrando
entre o tempo de escrita e o tempo de todas as outras coisas que ele tem que fazer. É isso. E pensando um pouco, eu acho que até pegando um gancho também que a Jéssica trouxe, mas representando os clubes de leitura, né? O que você pensa sobre esses espaços? Porque as leituras também estão não diferentes, mas tem outros espaços. Os livros estão circulando de outro jeito e tem esses espaços, né, criados. Tem muitos clubes de leitura, tem uns canais no YouTube também que fazem leituras muito ricas assim de muitos livros. Também de literatura contemporânea, assim. Então, são leituras muito aprofundadas. E o que você pensa desses espaços todos, dessas leituras que são feitas? Eu acho que é uma das melhores coisas que aconteceu para a literatura. Ter saído desse espaço fechado dos jornais. Né? Porque antes era assim, ou você tinha resenha no jornal, ou você não tinha nada. Acabou, seu livro não existe. Né? E mesmo que tivesse... ele tinha, mas depois aquilo, o jornal não ficava dando matérias sobre o seu livro. Era uma matéria, acabou. Né? E você não tinha muito acesso, assim, ao que pensam os leitores sobre esse livro. Então, para mim, assim, eu acho que uma das coisas mais interessantes, no caso do Armas, por exemplo, no Armas, que eu estou no Instagram, é de ver, de ler o que as pessoas falam do livro. É de conversar com elas. E dali eu vejo leituras assim maravilhosas, super profundas, super, sabe? Seja leituras do texto escrito, mas seja também em vídeo. Então, eu acho que para o autor é um negócio maravilhoso, porque é um diálogo muito maior do que o que você tinha antes e com pessoas completamente diferentes, com pessoas que vão abordar aspectos, e às vezes aspectos que nem eu tinha pensado neles. Né? Então, isso é uma possibilidade de diálogo, porque, na realidade, a gente erra quando a gente acha que o escritor não precisa de leitor. Ele precisa urgentemente de leitores. E não só o escritor pessoal, eu, Carola, preciso de leitores, mas a literatura brasileira, como um todo, precisa de leitores, porque a literatura ela só funciona nesse diálogo. A gente precisa da leitura, a gente precisa daquela crítica, a gente precisa porque é o outro que vai te fazer pensar sobre o que você escreveu. E porque você pensa sobre o que você escreveu, é que você vai entender para onde você quer ir. Então, esse modelo é essencial. Se você não tem o leitor no final daquele movimento, você se perde como escritor. Então, isso é essencial, e é essencial para a literatura como um todo. Porque a literatura ela não funciona só com os escritores. A literatura funciona os escritores, as editoras, as pessoas que trabalham nas editoras. Sabe? A gente, às vezes, esquece isso do trabalho do editor do livro, que é a pessoa que recebe o seu livro conversa com você e vai dizer, olha, por que a gente faz, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Sabe? Isso... É também importantíssimo esse diálogo que você tem antes de você editar o livro. Depois, o diálogo com as pessoas, dos blogs, do YouTube, de tudo. Quer dizer, tudo isso é parte do seu livro. Eu vejo o livro assim, tem um objeto livro, mas há algo muito maior que inclui tudo em torno desse livro. Inclui a editora, as pessoas que leram o livro, depois os leitores, depois inclui quem fez a capa, quem fez as fotos. É como todo mundo, de alguma maneira, participa daquele macro-objeto livro. E é isso que vai te fazer entender, pelo menos para mim sempre foi assim, é esse diálogo que permitiu que eu seguisse adiante, que eu entendesse para onde eu queria ir. Eu queria voltar, então, lá para o Toda Terça, em 2007, que eu estava trabalhando na Companhia das Letras, e foi por lá que você lançou o Toda Terça, né? E eu lembro muito bem, assim, do Luiz Schwartz, que é o dono da editora, sair alardeando, assim, por todos
os andares da Companhia das Letras. Agora estamos com uma grande revelação na literatura brasileira. Esse é o livro. Toda terça ele pôs você para falar com a gente, né? Reuniu funcionários da editora para você falar. Ele realmente apostou bastante e contagiou todo mundo ali, né? Com a sua estreia. Como é que foi? Foi muita responsabilidade? Eu me lembro, eu nunca vou esquecer, o dia que o Luiz me ligou ele mesmo. Tipo, na época eu morava em Berlim, eu não estava nem... Me ligou, estava no Rio, ele me ligou, e eu nunca vou esquecer, porque eu tinha a sensação o tempo todo que, em algum momento, ele vai perceber que ele se enganou. Em algum momento, ele vai se dar conta que eu sou uma fraude. E ele vai me ligar de volta e vai falar: Carola, olha, eu sinto muito, mas agora eu reli o livro e realmente, olha, não era nada daquilo. Porque era tão impressionante, tão incrível. Era a sua fantasia. Não era minha fantasia, não era, né? Mas eu tinha medo disso, porque me parecia tão impossível que aquilo estivesse acontecendo. E o que ele falava do meu livro, eu ficava assim: será que eu escrevi tudo isso? Eu ficava... E eu, no fundo, eu acho, no fundo, que eu não acreditava. E, por muito tempo, eu tinha esse medo, até que eu vi o livro impresso, mas até eu ver o livro impresso, eu sempre tive um medo que, em algum momento, ele ia me ligar e falar: poxa, foi mal, me dei conta que não era tudo isso. Mas foi... Claro, e tinha uma responsabilidade muito grande nisso, né? Que o livro seguinte fosse bom. Porque, claro, muitas vezes você pode escrever um... Mas eu acho que isso é uma coisa que eu tenho sempre. Porque, por exemplo, o escritor, ao contrário de, digamos assim, você é um médico. Você é um médico, você é um cirurgião. E quanto mais cirurgias você faz, mais experiência você tem e melhor você fica. Então, há na sua profissão uma espécie de certeza de que o tempo vai fazer com que você fique melhor. Mas, no caso do escritor, não. Quer dizer, o fato de você escrever um livro bom não significa que você vai escrever outro livro bom. Talvez você nunca mais escreva um livro bom. Você talvez nunca mais escreva, né? Tem alguns autores que escreveram 1, 2 livros, o próprio Radon Nassar, o Juan Rulfo, são, né, exemplos de autores que escreveram grandes livros e depois não escreveram mais nada. Ou então autores que escreveram grandes livros e depois escreveram umas bobagens, né? Também tem. Então, nada te dá a certeza de que você vai continuar, que a experiência vai te fazer melhor. Então, no fundo, você está sempre lidando com a incerteza disso, o que é importante, porque te obriga a uma certa humildade em relação a isso, de dizer assim, isso aconteceu, não há nada que me dê a certeza que vai acontecer de novo. Então, isso eu tenho essa sensação a cada livro. No processo, eu queria saber um pouco se você acompanha. Eu sei um pouco como é que você trabalha, assim, depois de entregar o livro, mas eu queria que você contasse. Você gosta do processo de discutir com o editor, escolher a capa, a foto, ou você entrega o livro, acabou, já não quero mais saber? Como que é esse processo? Eu sou horrível, porque eu quero me meter em tudo. Então, assim, desde que me permitam, eu vou me meter em tudo. Eu vou querer dar palpite, eu vou querer perguntar, eu vou olhar, eu vou dizer sim, não. Mas porque eu acho saudável. Agora, e tem coisas, por exemplo, a Júlia, a minha editora, a Júlia Busses, ela deu uma sugestão, que na hora que ela deu essa sugestão, eu fiquei assim... que foi a sugestão de fazer esse pequeno glossário no final. E que hoje eu amo. Hoje eu tenho vontade de agradecer ela todos os dias por ter me dado essa sugestão, porque eu acho que ele faz todo sentido. Eu adoro, porque ele não é uma explicação do livro. Ele é quase que um paratexto, sabe? Ele é quase que um PS. Então, assim, por exemplo, isso foi uma ideia dela. E que, hoje em dia, eu adoro essa escolha. Então, esse processo te traz coisas que você não teria pensado e que você... a capa. Eu amo a capa. Eu acho a capa... é um trabalho, enfim, da Annelise Igreja,
Quando eu vi o trabalho dela, eu falei assim, gente do céu, eu me sinto completamente identificada com o trabalho dessa mulher, com a pintura dela, né? Então, assim, eu acho que o livro, eu me meti muito, mas também teve muito diálogo, né? Coisas que vieram a mim pela editora e que foram maravilhosas, né? Então, foi um diálogo super frutífero. Está falando que gosta de participar disso tudo, mas na outra entrevista eu tinha questionado isso para você. Quando é que você sabe que esse livro precisa ter um prazo e precisa entregar para a editora? Mas quando é que você sabe que esse livro está pronto? O livro, para mim, está pronto quando eu tenho a sensação que, se eu continuar revisando aquele livro, eu vou escrever outro. Então, quando eu chego nesse ponto, eu digo, acabou. Aí eu entrego. Aí eu continuo revisando, mas aí dentro eu não posso ficar mudando, né? Então, aí eu fico revisando só as palavras, até o último minuto, né? Tipo, pelo amor de Deus, espera aí, vou fazer mais uma última revisão e vou enlouquecendo as pessoas lá. Mas, claro, porque aí você acha aquela palavrinha, aquela vírgula. Não, você podia mudar, não sei o quê. Aí eu fiz uma outra coisa muito louca, que eu vou contar agora, porque eu nunca contei isso publicamente. Dentro de todas as maluquices que eu fiz, existe na pintura, né, o que se chama a proporção áurea. Não sei se vocês sabem o que é. A proporção áurea é um número, é uma proporção que o Leonardo da Vinci usava, muitos usavam, que aparece na natureza. Então, é uma proporção mais ou menos de 2/3 para 1/3. Exatamente. Então, eu, com todas as loucuras, decidi fazer o livro na proporção áurea. Então, eu fiquei... A primeira e a segunda parte, elas têm uma proporção áurea. Então, eu precisava ficar contando as palavras a cada revisão e mudando para ela se encaixar na porcentagem exata, a maluca, né? Você nunca falou isso? Não, isso é inédito. Para ela se encaixar na proporção. Então, cada palavra que eu mudava, eu tinha que rever tudo, porque eu tinha que calcular tudo de novo, e aí eu tinha que mudar outra palavra do outro lado. E nessa maluquice eu passei muito tempo. Isso, acho que nem a editora sabe, não contei para ninguém. Eu nunca ouvi você contar essa história, a primeira mão. E eu lembro também lá na Flip, você falando do Moebius. Conta pra gente essa... A fita de Moebius é o seguinte, é uma fita que, se você pegar uma fita, não sei se tivesse um papel aqui, eu faço. Isso. E aí você faz uma torção na fita e você cola... Não, aqui assim, empresta aqui. A fita, ela é assim, você pega, faz uma torção nela e você cola. E ela fica assim. E o que acontece? Se você colocasse aqui uma formiga para ela andar, como no quadro do Escher, ela vai andar, começa andando do lado de fora, mas ela vai continuar, e em algum momento esse lado de fora vai se transformar no lado de dentro. Então, é a ideia do meu livro, né, de que eu falo que o lado de fora é o lado de dentro. E essa fita e se você cortar ela ao meio, você vai ter 2 fitas, mas se você for cortando ela mais para o lado, ela vai virar, tipo, ela se desenrola. Ela tem vários formatos. Ela tem um trabalho da Lígia Clark, que é o Caminhando, né, que eu trago para o livro, em que ela vai cortando essa fita até chegar num ponto em que não dá mais para caminhar, mais para seguir adiante. Mas o que me interessa nessa fita é isso, quer dizer, que não há um avesso. Que o avesso é também o lado certo, né? A ideia de que e que no fundo representa assim, o que é você, digamos, o que é o seu inconsciente e o que é o seu consciente. Eles não são uma coisa separada da outra, eles são a mesma coisa. Só que esses lugares vão migrando nessa fita de Moebius. Né? E é o que acontece também com os personagens. E também acontece na casa, que ela diz que, né, que o lado de dentro da casa é o lado de fora da casa, etc., etc. Então, é essa ideia de que, no fundo, é uma ideia do não binário. Né? Não é isso ou aquilo, né? Mas é isso e aquilo.
Então, é um pouco essa ideia de sair, de fugir dessas separações. Você falou desse próximo projeto. Vai ser sobre o fim do mundo? Você fala que a teoria não é muito a sua praia, assim, mas daí você vem com essas loucuras de Moebius, de proporção. Esse livro agora, esse próximo, qual que é a loucura aí que você está perseguindo teoricamente? É uma loucura tão grande que eu tenho até vergonha de falar. Eu prefiro... Eu não gosto de falar muito do livro antes de escrever, porque eu sou supersticiosa. E todas as vezes que eu falei, não deu certo. Então, tudo que eu posso dizer é um livro sobre o fim do mundo. Mas eu prefiro não entrar em detalhes das maluquices, sobre as maluquices que eu estou pensando para trazer para o romance. Sinto. Tá bom. Então, vamos terminar. Obrigada. Quero agradecer a presença aqui de todos vocês. Espero que tenham gostado do nosso bate-papo. Convido vocês que leiam mais literatura brasileira contemporânea escrita por mulheres. Gente, muito obrigada. Muito obrigada a vocês pela conversa.